O falecimento do meu pai foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ele sempre fora um homem reservado, mas profundamente amoroso. Embora não demonstrasse facilmente seus sentimentos, eu sabia que ele se importava. Sua morte, no entanto, deixou muitas coisas inacabadas. Sempre senti que havia algo que ele queria me dizer e nunca conseguiu. Essa sensação foi o que me motivou a buscar respostas, mesmo anos após sua partida. Minha relação com minha sogra, Clara, era tensa. Ela sempre fora controladora, meticulosa em cada detalhe da família, e fazia questão de se intrometer em tudo, especialmente no meu casamento. Clara parecia ter uma habilidade especial para transformar momentos delicados em ocasiões ainda mais difíceis. Quando meu pai morreu, ela assumiu uma postura fria, como se sua presença no velório fosse apenas uma obrigação social. Após o funeral, Clara fez um comentário que ficou comigo. Algumas coisas são melhor deixar enterradas. Na época, eu não entendia o que ela queria dizer, mas aquela frase começou a fazer sentido anos depois, quando minha mãe mencionou, casualmente, que meu pai havia escrito algo pouco antes de falecer. Minha mãe tinha certeza de que ele deixou uma carta para mim, mas nunca conseguiu encontrá-la. Você tem certeza disso, mãe? Perguntei, surpresa com a revelação. Sim, querida. Ele me contou que queria escrever para você, algo que ele não conseguia dizer pessoalmente. Achei que você tivesse recebido. A confusão tomou conta de mim. Eu nunca havia recebido nada. Minha mãe disse que procurou a carta em todos os lugares possíveis, mas desistiu quando não encontrou nenhuma pista. Decidi então perguntar a Clara. Afinal, como anfitriã de vários encontros da família e alguém que sempre estava presente nos momentos importantes, talvez ela soubesse de algo. Quando toquei no assunto durante um almoço em família, Clara me olhou com um ar de desdém. Ah, isso? Eu lembro dele mencionando algo assim, mas nunca vi nenhuma carta. Sua resposta foi direta, mas seu tom não combinava. Havia algo em sua expressão que me deixou desconfortável, como se ela estivesse escondendo algo. A partir daquele momento, minha curiosidade se transformou em desconfiança. Comecei a buscar respostas. Perguntei a outros membros da família, revirando papéis antigos que haviam sido deixados na casa dos meus pais. Foi durante uma dessas buscas que encontrei uma pista importante, uma menção à carta em uma anotação antiga de meu pai, feita em um dos seus cadernos de trabalho. A anotação dizia: entregar a carta para minha filha. Ela precisa saber. Meu coração acelerou. Essa era a confirmação de que a carta realmente existia. Mostrei a nota para minha mãe, que ficou visivelmente emocionada. Eu sabia que ele tinha escrito algo, ela disse, segurando minhas mãos. Decidida a descobrir a verdade, fui novamente confrontar Clara. Dessa vez, abordei o assunto com mais firmeza, mostrando a anotação do meu pai. Clara, ele deixou uma carta. Está claro aqui. Você tem certeza de que não sabe nada sobre isso? Ela me olhou friamente e suspirou, como se estivesse cansada da conversa. Olha, se ele deixou alguma carta, eu não tenho ideia de onde está. Você está me acusando de algo? Que absurdo! Sua defesa era tão exagerada que me deixou ainda mais desconfiada. Apesar da resistência dela, decidi não recuar. Fiquei pensando na frase que ela havia dito anos atrás no funeral. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Será que Clara sabia mais do que estava dizendo? Minha investigação não parou por aí. Cada passo que eu dava me levava mais perto de uma verdade que parecia estar escondida por Clara. O que ela poderia ganhar ao ocultar algo tão importante? Com meu coração dividido entre a raiva e a determinação, eu sabia que estava prestes a enfrentar algo maior do que imaginava. Depois do último confronto com Clara, a suspeita em relação a ela se tornou impossível de ignorar. Sua reação à anotação do meu pai não era apenas defensiva, parecia carregada de algo mais profundo. Apesar das minhas tentativas de abordar o assunto com calma, ela sempre desviava, negava ou reagia com indiferença. Isso só reforçava minha determinação em descobrir a verdade. Minha primeira estratégia foi buscar apoio em minha mãe. Mostrei a ela tudo o que tinha encontrado até então, incluindo a anotação do meu pai,
e expliquei minha suspeita sobre Clara. Minha mãe, apesar de hesitante, concordou em me ajudar a procurar pela carta novamente. Passamos dias revirando caixas de documentos antigos e objetos guardados na casa onde cresci, mas não encontramos nada que nos levasse à carta. Enquanto isso, comecei a observar Clara com mais atenção. Notei que ela tinha uma rotina bem rígida, mas ocasionalmente se comportava de maneira estranha, como se estivesse preocupada em esconder algo. Um dia, durante um almoço de família, Clara fez questão de mencionar que estava limpando sua casa e organizando coisas antigas. É impressionante como acumulamos papéis inúteis ao longo dos anos, ela comentou casualmente, enquanto olhava diretamente para mim. Aquilo me pareceu mais do que uma coincidência. Resolvi pedir ajuda ao meu marido, Luiz, para abordar sua mãe. Luiz era um homem gentil e equilibrado, mas sempre evitava confrontar Clara diretamente. Quando expliquei minha suspeita, ele ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Se minha mãe estiver escondendo algo, será difícil fazê-la admitir. Mas vou tentar conversar com ela. Poucos dias depois, Luiz falou com Clara, mas a conversa não saiu como esperado. Ele voltou para casa frustrado e me disse: "Ela disse que você está obcecada com essa carta e que está inventando coisas. Ela até sugeriu que você deveria deixar o passado para trás." A atitude de Clara só aumentava minhas suspeitas. Decidi que era hora de agir de maneira mais direta. Clara sempre guardava documentos importantes em um armário trancado no escritório de sua casa. Luiz sabia onde ela guardava a chave. Relutante, concordou em me ajudar a acessar o armário enquanto Clara estava fora. Eu sabia que invadir sua privacidade era arriscado, mas a importância da carta superava minha hesitação. Quando finalmente abri o armário, encontrei uma pilha de papéis organizados meticulosamente. Havia documentos da família, contas antigas e cartas guardadas em envelopes. Meu coração batia acelerado enquanto vasculhava tudo. No fundo de uma gaveta, encontrei uma pequena caixa que parecia diferente do restante dos itens. Ao abri-la, me deparei com um envelope desgastado com meu nome escrito à mão. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o envelope. A caligrafia era inconfundível. Era do meu pai. Luiz, ao meu lado, ficou em silêncio enquanto eu abria a carta. As palavras dentro dela eram carregadas de emoção. Meu pai escreveu sobre arrependimentos, sobre como queria ter passado mais tempo comigo e como me admirava por minha força e bondade. Ele também mencionava um segredo que, segundo ele, havia guardado durante toda a sua vida, mas que achava importante que eu soubesse. Antes que eu pudesse terminar de ler, ouvimos o barulho da porta da frente. Clara havia chegado. Meu coração disparou, mas Luiz rapidamente escondeu a carta dentro de sua camisa. Não havia tempo para pensar em um plano, então fechamos o armário e fingimos estar apenas conversando no escritório. Clara nos encarou com desconfiança. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, estreitando os olhos. Luiz tentou improvisar, dizendo que estava procurando um documento antigo, mas era evidente que ela não acreditava. Sua expressão se tornou ainda mais severa quando ela percebeu a caixa aberta no armário. "Vocês estavam mexendo nas minhas coisas?" Clara questionou, com a voz subindo. Eu sabia que não adiantava mentir. "Clara, encontramos a carta do meu pai. Aquela que ele deixou para mim antes de morrer. Por que você a escondeu?" Por um momento, sua expressão mudou. Ela parecia surpresa, mas também nervosa. "Eu não escondi nada", ela disse, evitando meu olhar. "Essa carta estava perdida entre os papéis. Você está fazendo um drama desnecessário." Mas sua justificativa soava falsa. A maneira como ela evitava o contato visual e a mudança em seu tom de voz deixavam claro que havia mais naquela história do que ela estava disposta a admitir. Mesmo assim, Clara se recusava a dar qualquer explicação convincente, e eu sabia que precisaria confrontá-la de forma mais incisiva. Enquanto Clara saía do escritório, murmurando algo sobre ser desrespeitada, Luiz colocou a mão em meu ombro. "Temos a carta. Isso é o mais importante agora. Vamos descobrir o que fazer com ela, mas não aqui." Naquele momento, eu soube que estava prestes a enfrentar uma batalha ainda maior.
As palavras de meu pai eram apenas o início de algo que prometia mudar tudo o que eu sabia sobre minha família e sobre Clara. Com a carta do meu pai em mãos, a sensação de alívio foi rapidamente substituída por um misto de ansiedade e indignação. As palavras dele ecoavam em minha mente, especialmente a menção a um segredo que ele carregou durante a vida. Luiz e eu concordamos em ler a carta por completo em um momento de tranquilidade, longe dos olhares controladores de Clara. Em casa, abri cuidadosamente o envelope e continuei lendo o que meu pai havia escrito. Ele falava sobre seus medos, seus arrependimentos e, finalmente, sobre o segredo que tanto o afligia. Ele revelou que, durante uma crise financeira em sua juventude, Clara o ajudou com um empréstimo significativo. Desde então, ela usava essa dívida emocional para exercer influência sobre ele e sobre nossa família. Mas o mais chocante veio no final da carta. Meu pai explicou que, nos últimos anos de sua vida, havia tomado consciência de que Clara agia de forma manipuladora e controladora. Ele tentou se libertar dessa influência, mas sentiu que era tarde demais para mudar a dinâmica. Minha filha, minha maior tristeza é não ter sido forte o suficiente para te proteger de tudo isso. Espero que você encontre a força que eu não tive, ele escreveu. Aquelas palavras me encheram de uma mistura de tristeza e determinação. Meu pai não era apenas uma vítima das circunstâncias. Ele também foi um homem que reconheceu seus erros e tentou, mesmo que tardiamente, se redimir. Luiz, ao meu lado, parecia tão impactado quanto eu. Isso explica muita coisa sobre a maneira como minha mãe sempre tentou controlar todos nós, ele disse, pensativo. Decidi que não poderia deixar essa situação continuar. Clara não apenas ocultou a carta, ela deliberadamente tentou apagar o último gesto de meu pai para comigo. Aquilo não era apenas uma traição pessoal, era uma tentativa de manipular meu luto e a memória de meu pai. Na manhã seguinte, fui até a casa de Clara. Estava decidida a confrontá-la de uma vez por todas. Luiz insistiu em me acompanhar, mas eu sabia que essa era uma batalha que precisava travar sozinha. Clara, ao abrir a porta, parecia desconfiada. "O que você quer agora?" perguntou, com o tom frio de sempre. "Quero respostas", disse, entrando na casa sem esperar por um convite. Segurei a carta do meu pai na mão e a mostrei a ela. "Por que você escondeu isso de mim? Por que tentou apagar o que ele queria que eu soubesse?" Clara ficou em silêncio por um momento. Então, com uma expressão que misturava raiva e nervosismo, ela respondeu: "Seu pai era um homem fraco. Ele não sabia tomar decisões, e essa carta não mudaria nada. Eu fiz o que achei melhor para a família." Sua resposta me deixou ainda mais furiosa. Melhor para a família? Esconder o que meu pai queria me dizer antes de morrer foi melhor para quem? Para você. Minha voz estava trêmula, mas firme. Clara finalmente explodiu. Eu o tolerei porque ele era da família, mas não o respeitava. Ele nunca foi bom o suficiente para minha filha, e muito menos para vocês. Essa carta só traria mais problemas. A admissão de Clara foi um golpe duro. Ela não apenas desrespeitou meu pai, mas também justificou suas ações com base em uma visão egoísta e manipuladora. Era claro que ela sempre priorizou o controle sobre a família em detrimento de nossos sentimentos. Saí da casa de Clara com a certeza de que não podia mais permitir que ela continuasse a exercer esse poder sobre nossas vidas. Luiz, ao saber do confronto, ficou dividido entre a lealdade à mãe e o apoio a mim. Mas, para minha surpresa, ele tomou uma posição firme ao meu lado. Minha mãe sempre foi assim, mas isso foi longe demais. "Não vou mais permitir que ela manipule você ou nossa família", ele disse. Com o apoio de Luiz, decidi compartilhar a carta com minha mãe e meus irmãos. Eles ficaram tão chocados quanto eu com o conteúdo. Minha mãe, especialmente, parecia profundamente abalada. Eu sabia que Clara tinha influência sobre seu pai, mas nunca imaginei que fosse nesse nível, ela confessou. A revelação uniu nossa família de uma maneira inesperada. Começamos a conversar abertamente sobre o impacto de Clara em nossas vidas e decidimos, juntos, que era hora de estabelecer limites claros. Luiz teve uma conversa definitiva com Clara, deixando claro que ela não poderia mais interferir em nossas decisões.
A carta do meu pai, que inicialmente parecia um lembrete doloroso de suas falhas, tornou-se um símbolo de mudança e renovação. Suas palavras nos ajudaram a enfrentar verdades difíceis, mas também nos deram a força para reconstruir nossas relações de maneira mais saudável. Clara, apesar de tudo, nunca admitiu completamente seus erros. Mas isso já não importava tanto. O mais importante era que minha família finalmente estava livre de sua manipulação. E eu, em particular, me sentia mais conectada do que nunca ao meu pai, graças àquela carta que quase foi perdida para sempre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!